Queridos amigos e amigas, esse é o canal Raciocínios Espíritas e estamos de retorno em mais um estudo do bloco Psicologia Espírita. O bloco Psicologia Espírita procura fazer conexões entre os conceitos da psicologia acadêmica com as propostas e as abordagens do pensamento espírita. A proposta, portanto, desse bloco é fazer um diálogo entre as ciências do comportamento, que objetivam examinar o modo de funcionar do ser humano, psicologicamente falando, e a doutrina espírita, que também toca no comportamento humano e no psiquismo humano de uma forma mais profunda. Estamos ainda nos vídeos examinando os conceitos gerais, os conceitos básicos que servem de fundamentação, de referência para mais tarde estudarmos obras da literatura mediúnica com esse tema. Principalmente a obra que iremos estudar, psicológica, do espírito Joana de Ângeles. Portanto, nesse vídeo atual, estamos desenvolvendo mais um conceito básico. E esse conceito é o conceito de complexos. Embora a palavra tenha sido associada popularmente a Freud por conta do famoso complexo de Édipo, realmente de fundamentação freudiana, mas o termo complexo foi utilizado principalmente por Carl Gustav Jung. Foi Jung quem, no começo logo da sua carreira, desde o princípio, se interessou pelos complexos. O tema complexo talvez seja um dos temas mais populares, porque toca o cotidiano das pessoas. É um tema que não é um tema tão assim inacessível ao popular, ao cotidiano, muito pelo contrário, é um tema que tem a ver com o dia a dia das pessoas, né? Não é um tema, portanto, restrito à teoria psicológica, daqueles que estudam a psicologia, daqueles que se interessam pela literatura psicológica, que fica apenas no terreno da abstração e da teorização, mas é um tema que tem exemplos práticos no cotidiano e, ao mesmo tempo, é um tema que tem aspectos difíceis de ser aceito e até hoje são combatidos, por incrível que pareça, por muita gente. Freud utilizou para estruturar o chamado complexo de Édipo na psicanálise, mas Jung utilizou de maneira bem mais larga e também outros autores da psicanálise, especialmente o Alfredo Adler, que era discípulo de Freud, e utilizou a expressão complexo de inferioridade, complexo de superioridade. Aliás, dois termos que ficaram muito conhecidos no cenário popular, e se tratando de um tema que é fácil de ser entendido no dia a dia, que é fácil de ser percebido e de ser explicado. Aqui vale a pena mencionar que o termo complexo de inferioridade e complexo de superioridade não foi elaboração nem de Freud, nem de Jung. Contrariamente ao que muita gente pensa, porque popularmente se acha que complexo de inferioridade e superioridade é uma coisa da psicanálise freudiana, etc. Não, foi Alfred Adler, na sua chamada psicologia individual, quem cunhou essa expressão. A princípio, Freud rejeitava a ideia de um complexo de superioridade ou um complexo de inferioridade. A princípio, Freud achava que ali eram expressões de um sintoma específico, de uma neurose, e não necessariamente um complexo, nos moldes que ele estruturou o complexo, por exemplo, de Édipo, mas a verdade é que hoje o complexo de inferioridade e superioridade é um dos complexos mais conhecidos, mais populares da teoria psicológica e do senso comum. Jung fez experimentos com chamada associação de palavras, né? Tem filmes de Jung, alguns filmes inclusive conhecidos no cenário popular, que ilustram muito bem isso, né? Trazendo a associação de palavras, aquele teste de palavras que ele fazia, dizia uma palavra, a pessoa dizia outra, que vinha à sua mente quando ouvia aquela palavra de maneira rápida para não pensar direito, né? E aí ele enunciando a palavra, enunciando outra palavra, e a pessoa sempre respondia com uma outra palavra que vinha à cabeça, né? Até que em determinado momento ele percebia a ativação de determinados complexos, né? O desencadeamento de determinados complexos. Mas vamos definir o que é complexo na conceituação de Jung. O complexo é, na verdade, uma ideia ou um conjunto de ideias, ou um conteúdo, ou um conjunto de conteúdos, ou uma representação mental, ou um conjunto de representações mentais carregados de uma forte emoção, ou um forte afeto, se você quiser. Porque para Jung, afeto e emoção é uma coisa só. Ele diferenciava afeto e emoção de sentimento, né? Afeto e emoção é uma coisa, sentimento é outra. Afeto e emoção
são expressões muito pontuais da psicodinâmica do sujeito, que tem a ver com representações e repercussões físicas. A taquicardia, a respiração acelerada, a mudança de pressão, de temperatura, a transpiração, a sudorese, né? E elementos, inclusive, internos do físico, né? Os mecanismos fisiológicos, né? Associados a esse fenômeno de afeto e de emoção. Funcionam de uma maneira autônoma. Então, repetindo, o complexo é um conjunto de conceitos, de representações mentais ou de ideias, de pensamentos carregados de uma forte emoção e que funcionam de uma forma autônoma, de uma forma independente. O que é que isso quer dizer? Eu vou citar aqui uma frase de Jung que define o complexo. Ele examinou muito a questão dos complexos, principalmente na obra A Natureza da Psique, onde ele faz discussões, inclusive profundas, sobre a questão dos complexos. E eu vou citar aqui uma definição que ele dá ao complexo, quando ele diz assim: os complexos são fragmentos psíquicos cuja divisão se deve a influências traumáticas ou a tendências incompatíveis. Como Nolo mostra a experiência das associações, eles interferem na intenção da vontade e perturbam o desempenho da consciência. Produzem perturbações na memória e bloqueios no processo das associações. Aparecem e desaparecem de acordo com as próprias leis. Obsidiam temporariamente a consciência ou influenciam a fala e a ação de maneira inconsciente. Em resumo, comportam-se como organismos independentes, fato particularmente manifesto em estados anormais. Veja que definição interessante. Que definição que carrega uma série de conceitos aqui. Então, muitas vezes age contra a vontade, ou seja, a sua vontade é uma, e você, quando é dominado por um complexo, ativado um complexo, o complexo vem num conflito oposto, numa vontade oposta. Essa é a ideia. Funciona de uma forma autônoma, independente, como se fosse um organismo independente que invade a consciência. E Jung está deixando claro nessa definição que o complexo é um fenômeno de natureza irracional. Você tem a razão que pensa de uma forma e o complexo é algo afetivo ou algo emocional que toma conta, né, e que age de maneira independente, como se estivesse invadindo mesmo a sua consciência, né, o seu mundo objetivo, perturbando você ou causando essa cisão. Veja que Jung fala de fragmentação. Freud já havia, o bom velho Freud já havia teorizado, né, e colocado de uma forma que, aliás, esse é o aspecto que eu considero mais difícil de ser aceito pela cultura ocidental, cartesiana, racional, essa cultura que privilegia a razão, a ordem, a organização, a ideia freudiana de que nós não somos senhores nem da nossa própria casa, referindo-se aqui à casa mental. A ideia de que a gente não domina todos os processos mentais. Aliás, muito pelo contrário. Na teoria freudiana, o inconsciente predomina sobre o consciente e é a maior parte da estrutura psíquica. O consciente é uma parte diminuta da estrutura psíquica, né? Aquela velha metáfora da maçã, onde a polpa seria o inconsciente e a casca seria o consciente. Ou, se quisermos, a velha analogia, não me lembro agora se em Freud e Jung, que tem isso, de o Oceano Pacífico, todo o oceano seu inconsciente, e uma concha da praia ou uma casca de nós atirada sobre ele seria a parte diminuta da consciência. Então, há um véu tênue que a nossa razão não consegue perceber, que encobre um mundo mental e um mundo psíquico muito mais predominante do inconsciente. Interessante que o Jung fala de obsidiam, que é esse conteúdo afetivo, obsidia o pensamento, a vontade, só a vontade que é uma coisa e o complexo que é outra, né? São ideias intrusas que tomam conta, né, e que quase sempre reverberam em um modo de comportar-se diferente da racionalidade, né, da razão, né, daquilo que você conscientemente quer. Afeta a memória, então causa bloqueios e chega a fazer referência a vivências traumáticas como uma causa, um fator etiopatogênico, etiológico, responsável pela estruturação e pelo desenvolvimento de complexo. Alguns autores fazem uma metáfora do complexo como se fosse um nó psíquico
que tem na estrutura psíquica carregado de uma forte energia e que pode vir à tona, pode explodir. Então, na conceituação de Jung, quando você, por exemplo, vai fazer uma prova para um concurso, para o vestibular, uma avaliação, um exame, e na hora lá te dá um branco, e você que estudou o assunto, que se preparou muito bem, quem é que produziu conteúdo antes, né, que fez uma preparação adequada e naquele momento lhe dá um branco e você não consegue de repente produzir o que você gostaria de produzir, que aquilo afeta o desempenho, que você realmente acaba não dando conta da prova, essa experiência do chamado branco na prova, na conceituação de Jung, pode ter sido causada por um complexo que invadiu, que perturbou a consciência, que afetou a sua memória, portanto o resgate, a recuperação de conteúdos, né, que estavam em você, que você havia assimilado, e aí você sai da prova e de repente você começa a lembrar de uma série de raciocínios, de conteúdo, e você, poxa, por que não me lembrei naquele momento? Isso, no conceito junguiano, seria ativado por um complexo, seja porque você estava emocionado antes da prova, estava muito sensível, estava tenso, estava ansioso, quase sempre por conta de tensão e ansiedade, de algum estado anômalo emocional, e aquilo ativou um complexo a ponto de ter tomado conta de você. Você deseja se lembrar, você deseja produzir bem, você deseja ter um bom desempenho, você deseja funcionar bem, mas o complexo age contra a sua vontade. Uma outra experiência seria, por exemplo, alguma coisa no cenário popular que ativa uma forte emoção, uma forte carga afetiva, emocional do dia a dia. Por exemplo, quando a gente fala em times de futebol, para algumas pessoas, a depender do nível de intensidade, de envolvimento simbólico que se atribui à experiência do futebol, aquilo pode gerar uma forte ativação de um complexo na personalidade. Hoje em dia, no cenário público, não apenas do país, mas do mundo, nós temos visto aí que falar em política, em alguma medida, discutir política e principalmente política partidária, política de partidos, né, política de ideologias polarizadas, gera o desencadeamento de um forte complexo. Né, de fortes complexos, aliás, né, como nós temos visto aí, a miúde, a experiência, né, da polarização política, das discussões inflamadas e assim por diante. Então, às vezes, a pessoa entra num diálogo ameno, racional, cognitivo em torno da política e sai brigando. E Jung, ele chegou a fazer alusão do complexo comparando com a chamada possessão demoníaca. As possessões demoníacas da tradição da Idade Média, da tradição religiosa, do indivíduo ser possuído por um demônio, né? Na conceituação de Jung, ele vai dizer que isso ilustra muito bem a ideia do complexo e que talvez essa ideia da possessão demoníaca ao longo da história seria uma forma de explicar do ser humano na época, em épocas recuadas, a experiência do complexo, né? A experiência de ser tomado, de ser assaltado, de ter a consciência invadida, né, assaltada por uma forte emoção, por uma forte carga afetiva de natureza irracional. Ele chega a dizer em um dos seus textos que não é o indivíduo que domina o complexo, é o complexo que domina o indivíduo. Né? Não é o complexo que é dominado por nós, mas o complexo que toma conta de nós. E é interessante que ele chegava a mencionar que o complexo é como se fosse uma personalidade autônoma, uma personalidade independente. Isso é muito interessante, abre espaço aí para a gente pensar em casos muito fortes, muito patológicos até, contundentes, de que em alguns processos de síndrome de personalidade múltipla, de alteração forte de personalidade e até alguns transtornos de personalidade, aqui eu me refiro principalmente ao transtorno de personalidade limítrofe ou borderline e o transtorno de personalidade histriônica, principalmente, esses dois, que parecem ter quadros de forte carga de complexo, né? Características fortes de complexos bastante intensos e arraigados que assaltam a consciência, né? A ponto de o indivíduo parecer mudar completamente de personalidade, né? Porque essa ideia de que a personalidade, a estrutura psíquica não é um todo orgânico, mas é fragmentada na ideia junguiana, né?
Interessante esse conceito de personalidade autônoma, porque há um conceito em psicologia transpessoal, em autores pós-Jung, autores mais modernos, um conceito chamado subpersonalidades. Inclusive tem uma obra de Joana de Ângeles que ela faz uma abordagem sobre essas subpersonalidades que nós vamos examinar. Do ponto de vista junguiano, e para a maioria dos autores, essas subpersonalidades que são examinadas, por exemplo, na psicologia mais contemporânea, mais moderna, seriam partes do psiquismo, estratos do inconsciente e, portanto, numa visão junguiana, o emergir de determinados complexos. Para a teoria junguiana, a subpersonalidade seria sinônimo de complexo. Mas aqui há um detalhe muito interessante. Existem subpersonalidades que podem ser consideradas complexos, mas não são fragmentos do psiquismo apenas atual, mas de um psiquismo mais profundo que tem a ver com vidas passadas, com existências anteriores, quando o indivíduo pode recuperar de maneira anímica uma personalidade do que ele foi antes, reencarnatoriamente falando, e assumir a consciência num transe, tanto quanto existe a possessão demoníaca, termo usado no passado, ou o transe mediúnico, que pode parecer um complexo e que, na verdade, em um contexto específico religioso, ou do transe, etc., são, na verdade, invasões de personalidade extra, de personalidade exteriores, que são espíritos desencarnados. Essa pode ser uma forma de contribuição do espiritismo, sem adentrar ainda na explicação espírita para os complexos. Um exemplo interessante para a gente colocar aqui, para a gente ter uma ideia do complexo, é o seguinte: imagine que você está no WhatsApp, conversando com alguém, né? Alguém com quem você tem um forte vínculo, um cônjuge, um namorado, um parceiro afetivo, um irmão, um pai, uma mãe. Você manda uma mensagem, a pessoa entrou, viu a mensagem, leu a mensagem, portanto apareceu aqueles tracinhos, né, de mensagem lida, né, a notificação do aplicativo que a mensagem foi lida. Pode ser o WhatsApp, pode ser outro aplicativo, Telegram, iMessage, né, e assim por diante. A pessoa viu, né, deu uma notificação que viu, e você é tomado por uma ideia. Então, por exemplo, você quer estar com a pessoa, você gosta da pessoa, mas você começa a ter raiva da pessoa. Você quer que, de repente, aquele vínculo dê certo, se é um caso de uma parceria amorosa, um namoro, você quer que a pessoa goste de você, a sua vontade é essa, mas uma coisa intrusa começa a dizer: aí, tá te rejeitando, viu a mensagem, te ignorou, já tem meia hora e não mandou a mensagem de volta, né? Não me respondeu a mensagem, então é porque não me considera. Tá online, tá respondendo outras pessoas, conversando com outras pessoas e não tá conversando comigo. Eu sou de menos, não tá nem dando importância a mim, não gosta de mim, de repente tá até paquerando outra pessoa aí no WhatsApp. Essas ideias intrusas que tomam conta, esses conteúdos que são conteúdos com forte carga afetiva, configuram um complexo. E aí, de repente a pessoa volta e diz assim: não, me desculpe, eu deixei o celular aberto, ficou online, mas eu tinha ido no banheiro, ou tinha ido atender um outro telefonema, ou tinha ido à porta e o celular ficou aberto. Então, o indivíduo interpretou tudo de maneira distorcida no complexo, né, graças à carga afetiva, porque é uma ideia intrusa, mas não é uma ideia racional, é uma ideia que é carregada de afeto, ou um conjunto de ideias carregada de afeto, né? Você tem uma vontade, você tem uma ideia, mas vem outra ideia e aí entra numa espécie de tensão, de conflito, né? Simbolicamente ilustrado na tradição folclórica, popular e até dos desenhos animados, dos filmes, aquela ideia do anjo e do diabo, né? Ou seja, a razão e o sentimento, a emoção, né? Algumas tradições têm dois diabos, na verdade, né? Uma coisa importante para falar sobre os complexos é que os complexos ativam uma energia, vou utilizar essa expressão, e Jung em algum momento teoriza dessa forma, de maneira muito semelhante, uma energia primitiva. Quando ele fala em primitivo, não quer dizer necessariamente negativo, mas do processo sociológico e antropológico, do primitivismo, do arquetípico, do arcaico. E aqui a gente começa a associar complexo com arquétipo, que foi o conceito que a gente desenvolveu em outros vídeos, em vídeos anteriores. A energia primitiva, portanto, que é acionada pelo complexo, faz o indivíduo liberar padrões, conteúdos que estão no inconsciente, que fazem parte da sua história arcaica, do seu processo de desenvolvimento. O que é que estamos falando com isso? Estamos ligando aí a experiência da vivência do complexo ao arquétipo. Porque o arquétipo, lembram que o arquétipo é um conteúdo arcaico, um conteúdo primitivo, um tema universal, um tema padrão, e nós demos a contribuição espírita para a doutrina espírita. O arquétipo é
um padrão que o indivíduo vivenciou em outras encarnações. Não é o inconsciente coletivo da humanidade no sentido da coletividade ter vivido e o sujeito ter herdado isso de maneira genética hereditária. Mas é o próprio indivíduo que fez parte dessa humanidade, que viveu esses padrões e que incorporou esses temas gerais. O tema do feminino, que a gente vai examinar futuramente, o tema do masculino, que também a gente vai examinar, o tema da mãe, o tema da sabedoria, o tema da religiosidade, são arquétipos, os padrões, esses temas centrais, essas necessidades de vivências. O que significa isso dizer? Que o indivíduo aciona essa energia primitiva. Jung vai dizer que não nos enganemos, ele repete um pouco Freud dizia isso, Freud era um pouco descrente da sociedade intelectual e a sociedade organizada, né? A chamada civilização. A gente abordou isso no vídeo Mal-Estar da Cultura. Freud era um pouco descrente disso, ele achava que o véu da cultura era um véu muito sutil, de um papel muito tênue, aqueles papéis assim, manteiga, sabe aqueles papéis que qualquer coisa se dilui, molha, rasga. É um papel muito tênue, o papel da civilização, da racionalidade. Por baixo desse papel há uma fera ali que qualquer momento vem à tona. Daí as guerras, os conflitos. Nós examinamos isso naquele vídeo do Mal-Estar da Cultura. Jung reproduz um pouco isso. Jung, embora seja discípulo que discordou de Freud, em muitas das ideias, Jung também corrobora a tese freudiana, ratifica e sempre a vida inteira deu valor ao gênio de Freud. Nesse sentido, ele repete. Freud ele vai dizer que, nos seus escritos, que o véu da racionalidade, da razão e da estruturação do pensamento é um véu muito tênue, que nós temos pouca dimensão psíquica racional e muita dimensão instintiva e inconsciente. E não nos enganemos que, ele chegava a dizer, o homem atual está a um passo do retorno aos processos primitivos. Ele chegava a dizer isso. A qualquer momento a gente volta às experiências primárias. Na doutrina espírita a gente sabe isso, e o espiritismo ilumina, portanto, esses assuntos, quando vem dizer que há uma predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual no homem. A Kardec examina isso quando fala sobre as leis que regem a vida moral, quando fala sobre a lei de destruição, quando fala sobre a guerra, sobre os instintos mais fortes, os padrões mais irracionais. Allan Kardec, sem que a psicanálise tivesse nem surgido, sem que as grandes contribuições analíticas e psicológicas tivessem surgido, antes disso, Allan Kardec falava da predominância da natureza animal sobre a dimensão espiritual do ser humano. Então, Jung aborda essa questão quando vai dizer que o véu da razão é tênue, e aqui a gente liga arquétipo com complexo. O que é que vai dizer? Que tem essa associação com padrões primitivos e que esses padrões primitivos em algum momento é acionado graças a conflitos, a vivências traumáticas através do complexo. É como se o complexo fosse uma espécie de viabilização, de verbalização, de ressentimento, no sentido de ressentir, de sentir de novo, de sensação na vida real, dinâmica, pontual, específica, de um tema arquetípico. Ou seja, na teoria junguiana, os complexos quase sempre se agrupam, um ou mais complexos se agrupam em torno de um arquétipo, ou seja, de um tema central. É interessante a gente falar sobre essa coisa de razão e emoção e a gente pensar que em alguns momentos o indivíduo irracional joga para fora conteúdos que são complexos, né, e que estavam armazenados, mais ou menos ali administrados, mais ou menos ali sob controle, sendo trabalhados. A gente vê isso, por exemplo, só para exemplificar, na bebida alcoólica. O indivíduo muitas vezes ingere bebida alcoólica e se torna muito diferente daquilo que ele elabora racionalmente, que ele produz racionalmente. Eu acho que a experiência da bebida alcoólica, por exemplo, traz pra gente essa noção de que o indivíduo é uma coisa, mas muitas vezes quando ele ingere álcool, ele se torna outra. Ele libera, não que ele não seja aquilo também, mas aquilo que está mais recalcado, aquilo que está mais em domínio, em controle, é liberado quase sempre de maneira negativa. Eu quase sempre vejo de maneira negativa essa experiência. Quase sempre o indivíduo se embriaga e normalmente joga para fora aquilo que ele tem de mais inferior, de mais desorganizado, de mais instintivo, de menos racional e muitas vezes de mais disfuncional. A gente vê isso a miúde acontecer, né? Quase sempre a pessoa não bebe, não se embriaga com uma garrafa de uísque para depois fazer a caridade, porque agora acionou um desejo de fazer o bem para os outros. Quase sempre se embriaga para fazer besteira, para fazer bobagem. E é por isso que quando a pessoa está mal emocionalmente, está mal, o efeito do álcool é pior.
Quase sempre quando a pessoa está mal, está angustiada com algo, está com algum problema, e aí bebe para esquecer, entre aspas, ou como um mecanismo de fuga, ingere álcool, quase sempre o efeito é pior. Porque aquilo que está incomodando ele, aquilo que ele está digerindo, que está angustiando ele, vem com uma força muito grande, sem a censura psíquica, sem o controle do ego. Daí cada pessoa reage de uma forma diferente com a ingestão alcoólica e quase sempre quando se embriagam. Alguns querem brigar com as pessoas, ficam violentos e às vezes não são, ficam agressivos e às vezes aparentemente não são. Outros querem beijar todo mundo, querem abraçar todo mundo, se tornam carinhosos de maneira excessiva, às vezes até inconveniente. Outros ficam vulgares, agressivos, pornofônicos. E assim cada pessoa às vezes funciona de uma forma alguns ficam alegres, amáveis. Cada pessoa funciona de uma forma porque joga para fora, às vezes, conteúdos mal digeridos, conteúdos mal trabalhados, conteúdos ainda não solucionados, que o álcool muitas vezes libera aquilo que a pessoa tem de pior, né, nessas experiências. Não estou aqui fazendo apologia contra a ingestão absoluta de álcool, mas estou dizendo que quase sempre a relação do consumo de álcool com esses conteúdos emocionais é feita de maneira irracional e de maneira disfuncional. Os psicoterapeutas especialistas em Jung defendem que um dos objetivos principais da psicoterapia, da clínica psicoterápica, é tomar consciência sobre os complexos, é se dar conta dos complexos. Então isso é interessante a gente pensar que esse é um dos objetivos principais da psicoterapia em Jung. Se dar conta de que complexos está afetando sua vida, de que complexo está influenciando o seu modo de funcionar. Em que medida no seu dia a dia você age de acordo com aquilo que você elabora conscientemente ou você está sendo tomado e dominado por um complexo? A gente cita aqui alguns complexos conhecidos, né? O complexo de Édipo e também de Electra. Aqui vale a pena mencionar uma coisa. O complexo de Édipo é uma conceituação de Freud. Freud conceituou isso, trouxe da mitologia grega, né? Da tragédia de Sófocles, aquele caso de Édipo, né? Do filho que mata o pai e fica com a mãe para simbolizar um vínculo afetivo e desenvolvimento da libido, tendo a mãe como uma referência do feminino para o menino. Daí a ideia da libido se manifestar em função da mãe dessa forma, né? A princípio, porque a referência inicial, original do menino com relação ao feminino, né? E o complexo de Electra. Complexo de Electra não foi criação de Freud, foi criação de Jung. Jung que deu esse complexo porque há uma versão de Édipo na mitologia grega, que é uma versão feminina chamada complexo de Electra, que tem uma história específica. Freud rejeitava essa tese de complexo de Electra, ele chamava complexo de Édipo, seja a experiência para o menino, seja a experiência para a menina. E para a menina ele chamava complexo de Édipo feminino, e para o menino, complexo de Édipo, né? Mas Jung é que defendia essa ideia de complexo de Electra. Pouco importa, complexo de Édipo ou de Electra, né? É um dos complexos mais conhecidos. Complexo de inferioridade, de superioridade, que a gente já falou aqui, são complexos difíceis, porque são colocados no dia a dia, no popular, de maneira muito fácil, mas na prática da clínica psicoterápica não são tão simples assim de ser entendidos, né? Muita gente que se sente diminuída e que a gente pensa, é um complexo de inferioridade, quando a gente vai examinar em terapia, em psicoterapia, a gente percebe que aquele sentimento de inferioridade não era um complexo de inferioridade, era um complexo de superioridade. A pessoa, pela uma história de vida que foi muito mimada, muito valorizada, muito ovacionada, acabou construindo uma espécie de crença em relação a si mesmo que é melhor do que os outros, traz uma espécie de narcisismo muito forte. Quando alguém não considera ela dessa forma, ela é colocada de uma forma normal, convencional como todo mundo, se sente diminuída, não porque se acha inferior, mas justamente porque se acha superior e acha que foi diminuída de maneira injusta, acha um absurdo e reage de uma forma quase sempre intempestiva. Em alguns sentimentos de inferioridade, não existe o complexo de inferioridade, mas o complexo de superioridade, né? Em que pese quase sempre, em nosso modo de entender, o tratamento para o complexo de superioridade, ou seja, um narcisismo ali disfarçado, é mais fácil do que um complexo de inferioridade. Ainda que em ambas as situações possam existir tintas de narcisismo, mas o complexo de inferioridade me parece ser mais forte nesse sentido clínico de ser trabalhado. Por isso que a clínica mostra muita coisa que as aparências enganam. E por isso que eu costumo dizer a amigos nossos que dizem assim, eu quero me entender, vou fazer psicologia. Não faça psicologia e psicanálise para se entender, porque você não vai se entender. Psicologia, psicanálise, psicoterapia para entender essa teoria.
Mas para se entender, faça psicoterapia, faça terapia para entender, por exemplo, que complexos que estão dominando você, se for o caso. Por isso que para se entender é necessário se trabalhar emocionalmente. Ninguém vai se entender estudando o livro de Freud. Vai entender a teoria freudiana. E eu vou introduzir aqui um outro complexo, né? Eu vou colocar aqui um outro complexo que não é muito falado em psicologia, em psicoterapia e psicanálise, mas nós espíritas consideramos muito importante, eu considero muito importante, que é o complexo de culpa, né, que a gente vai colocar aqui para adicionar, para explicar. As explicações psicológicas sobre os complexos são bastante importantes, bastante especiais, né? Mas não dão conta de tudo. Jung fala de vivências traumáticas, né? A formação do sujeito enquanto sujeito na sociedade, né? As relações iniciais, as figuras parentais, ou seja, a forma como o indivíduo se vincula, as figuras de referência, pai e mãe, etc., como ele foi tratado, como ele se sentiu, porque às vezes o sujeito é amado, mas não se sente amado. Então há uma série de coisas. É claro que algumas situações parecem ser muito bem explicadas por essas visões psicológicas. Por exemplo, o indivíduo que viveu uma situação de abandono e ele, de repente, desenvolve um complexo de rejeição, se sente rejeitado, antecipa abandonos, né, acredita que o tempo todo ele vai ser abandonado pelas pessoas, e isso é uma causa psicológica possível. O indivíduo que sofreu, de repente, maus tratos de uma figura parental, um pai, uma mãe, etc., e mais tarde ele se sente o tempo todo preterido, se alguém não presta muita atenção nele, ele se sente afetado, é dominado por um complexo, fica com raiva, reage, porque acha que está sendo ignorado, desconsiderado, rejeitado. É um complexo. Os complexos de inferioridade, superioridade, de fato, mas isso não explica tudo, porque algumas pessoas passam por abandonos, maus tratos e não desenvolvem complexos, e outras passam pelas mesmas experiências e desenvolvem. Então essa é uma tese que o fator psicológico, que foi o gatilho na experiência atual, pode explicar muito bem, pode dar conta de um número de casos muito grandes, mas não é suficiente para explicar, porque outras pessoas passam e reagem de uma forma muito mais resiliente e às vezes não desenvolvem complexos naquele tema, naquela área, e outros que nem têm, nem passam por uma situação de trauma, uma situação de sofrimento psicológico específico, e às vezes desenvolve um complexo pela experiência de vida. É claro que há outros fatores subjetivos dessa existência mesmo, mas aí entra a explicação espírita. Essas experiências atuais são gatilhos para acionar conteúdos que com certeza têm raízes também em existências passadas. O complexo talvez seja o tema de maior interface entre a encarnação atual e existências anteriores. Porque mesmo a colaboração espírita, a visão espírita, não pode desconsiderar a experiência atual. Porque a experiência atual aciona, então, portanto, é importante, é um gatilho que aciona. E aciona, no entanto, toca em experiências anteriores. Então, há um lado da encarnação atual, que a vivência do complexo desencadeou, e, ao mesmo tempo, conteúdos mais profundos que foram acionados de vidas anteriores que não são suficientemente explicáveis pelos conteúdos da encarnação atual. O arquétipo é o padrão ou os padrões que nós vivenciamos em reencarnações. Padrões comportamentais, vivências comportamentais. Esses são temas gerais, portanto, de vivência do espírito no arquétipo. E o complexo, o que é? O complexo são os sentimentos, as sensações e as experiências dessas encarnações que são tocadas e a gente vem na vida atual. Então, por exemplo, eu fui no passado, estou colocando a guisa de hipótese, apenas para ilustrar, não quer dizer que isso é verdade, mas de repente eu fui no passado alguém que comandou muita gente, que teve uma autoridade, que teve uma posição de mando, aquela posição autoritária, aquela posição de desmando. Então, essa subpersonalidade daquilo que eu fui, essa personalidade autônoma daquilo que eu fui, que foi um padrão que eu vivi, está arquivado no meu inconsciente. Na experiência da vida atual, em função da minha educação atual, das informações que eu recebo atualmente, dos dados que eu colho, do tipo de exemplo que eu tenho, dos ensinamentos que eu tive contato, eu fui aprender outra coisa que foram se sobrepondo e foram trabalhando. No entanto, não estando totalmente superadas essas heranças ancestrais, estando no meu inconsciente, pode acontecer alguma situação que faz ressonância da experiência anterior da reencarnação, seja um poder que eu assumo, então eu assumo um poder e de repente eu aciono e resgato e retomo aquela personalidade que eu fui de mando.
de poder. Na área espírita, a gente tem, por exemplo, um caso muito conhecido de Chico Xavier. Chico Xavier tinha uma parceria fenomenal com um dos maiores médiuns do século XX, que foi o Dr. Valdo Vieira. A parceria dos dois é incomparável em termos de psicografia mediúnica. Os dois viajaram para os Estados Unidos para divulgar as obras da psicografia e a mediunidade, Estados Unidos e Europa, na década de 60. E ao retornar para o Brasil, o Dr. Valdo Vieira mais tarde se tornou cético, inclusive em relação à mediunidade, diz que poucos casos mediúnicos se salvam, porque a maioria é coisa da cabeça das pessoas, se afastou de Chico Xavier, enveredou para outra área e passou a ser um cético em relação à mediunidade e um adversário, não adversário, mas um crítico em relação à doutrina espírita e ao trabalho mediúnico. Chico Xavier comentou com amigos que depois da viagem dos Estados Unidos, onde Valdo esteve com ele, o Dr. Valdo caiu, ele usou essa expressão, numa personalidade reencarnatória anterior, numa existência onde ele foi um cético, onde ele combateu inclusive a mediunidade e acionou aqueles padrões, aqueles sentimentos, né? Aqueles preconceitos ou aqueles conceitos que a personalidade anterior tinha. O complexo tem a ver com isso, com essa ativação de vivências arcaicas e, ao mesmo tempo, efeitos de determinado comportamento, de determinada postura de vidas anteriores. Então, por exemplo, o indivíduo agiu mal na área da afetividade, dos relacionamentos afetivos. Aí ele agiu tão mal que a sua consciência fez com que ele tivesse um autoconceito após a morte ou durante a encarnação anterior e depois da desencarnação, do processo espiritual, tivesse um autoconceito negativo de si mesmo. Esse conceito negativo de que eu sou ruim mesmo, olha o quanto eu fiz as pessoas, olha os males que eu prejudiquei. O indivíduo volta à reencarnação, essa lembrança é bloqueada, a lembrança, mas vem em forma de sentimento, de sensações de baixa autoestima. Esse é um complexo que pode ser ativado, de baixa autoestima. Ou seja, por um efeito da vida que ele levou, dos padrões arquetípicos, se você quiser numa linguagem psicológica, dos padrões arquetípicos levados, que gerou essa sensação, essa emoção de baixa autoestima, que é ativada às vezes através de um complexo. Então, efeitos de vivências arquetípicas de padrões comportamentais de reencarnações passadas, somado com a lei de causa e efeito, é às vezes algo consciencial, e manifestado na encarnação atual através de uma forte emoção, porque é um padrão anterior, inconsciente, portanto. Jung falava que o complexo é inconsciente, e o complexo é inconsciente, vem de maneira irracional, você não sabe por quê. Para a doutrina espírita é porque é um padrão anterior, de vidas passadas, então você não lembra a memória, mas vem o sentimento que toma conta de todos nós. Por exemplo, o complexo de superioridade e inferioridade, que eu já falei aqui, narcisismo com a mescla de culpa, o complexo de Édipo, de Electra, na doutrina espírita e na visão psicológica seria acionado por um padrão afetivo anterior, então pais e filhos, seja o menino com a mãe, seja a menina com o pai, seriam, na visão psicológica espírita, uma vivência amorosa ou sexual anterior, de parceiros afetivos, de namorados e até de amantes na vida anterior, que voltam na condição de filhos para sublimar aquele sentimento e se manifestam em um complexo de Édipo ou de Electra. Essa é a visão espírita. Né? O que mais que a gente pode pensar? O complexo de culpa, que talvez para o espiritismo, a psicologia acadêmica não tem dado importância ao complexo de culpa, em minha forma de entender, mas para a psicologia espírita é super importante, porque o complexo de culpa é, na verdade, efeito das ações morais que desabrocha na consciência atual, na manifestação atual, através de uma série de processos que podem resultar, inclusive, nos quadros clínicos de depressão, de transtorno de pânico e assim por diante. Então, é mais ou menos essa a ideia do complexo, só adicionando um fator que o espiritismo ainda adiciona mais. Um complexo pode ser ativado em mim por um demônio, entre aspas. Isso é, por um ser espiritual desencarnado. Um espírito desencarnado pode acionar em mim através da ideia, até porque, às vezes, um espírito desencarnado que está comigo me conheceu lá do passado, então ele não tem apenas o poder de induzir ideias sobre mim, mas pode também induzir as memórias afetivas que eu trago no passado, que o cérebro atual na reencarnação bloqueia, mas que vem em forma de sentimentos. Então, uma personalidade intrusa mesmo, de um espírito,
portanto a chamada persuasão demoníaca, pode desencadear em mim um fator complexo, ou seja, uma experiência de um complexo, um fenômeno complexo que toma conta de mim, que me aciona, que me perturba, que me atormenta e que faz aí a ressonância com essas vivências arcaicas de outras existências, de outras reencarnações.